Aqui não tem que escrever muito, mais raciocinar em cima do que vai acontecer na vizinhança do 2. Você vai lembrar o seguinte, que eu estou me aproximando do 2 pelo lado direito. Então, se eu estou me aproximando pelo lado direito, vamos colocar uma linha auxiliar aqui. Eu estou com o 2 bem aqui e o meu x está do lado direito. Esse meu x vai se aproximar do 2. Se você olha esse aqui na reta real, esse da direita é maior do que o da esquerda, né? O x é maior do que 2 aqui. Então, se você tem que o x é maior do que 2, porque o x está à direita do 2, se esse 2 vem para cá, você tem que o x menos 2 é maior do que 0. Isso quer dizer que esse número que está aqui é positivo. Ele vai ser sempre positivo enquanto eu me aproximar do 2 pela direita. Só que ele é um positivo que está elevado ao cubo. O sinal modifica? Não. Então, se você elevar aqui ao cubo, ele continua positivo. Só que dizer que o número é positivo não basta, porque ele poderia ser um 8, um 10, um 20, que continuava sendo positivo. Aqui eu preciso dizer, esse é um número positivo, e quando você faz o x tender a 2 pelo lado direito, esse termo aqui ele vai tender a 0. Então veja bem, isso aqui é um número que é sempre positivo, mas esse número de baixo aqui tende a 0. Tende a 0 por valores positivos. Então tá bom, tende a 0. E o de cima, se você fizer esse x aqui tender a 2, se esse x aqui vai para 2, esse numerador todinho vai para 3 menos 2. Então o numerador todinho ele vai tender a 1. Esse 1 é um número positivo. Ele é um número positivo. Então, eu tenho uma situação onde o numerador converge para um número fixo e o denominador converge para um número 0 por valores positivos. O que dá esse tipo de limite? Um número fixo dividido por um número que tende a 0. Não vai ser mais infinito. Sabe por quê? Porque lá em cima é um número positivo, aqui embaixo também é um número positivo que tende a 0. Um número que tende a fixo dividido por um número que tende a 0 tende a mais infinito. Mais infinito ou menos infinito? Aí o sinal será o sinal desse aqui, ó. Se é positivo com positivo dá positivo. Se esse de baixo aqui fosse negativo, ficaria mais com menos dá menos. Ou seja, esse limite aqui é infinito, positivo, né? Vai para mais infinito. Então, do lado direito do 2, a função vai tender a mais infinito. Uma das coisas que é para fazer nesse exercício é você dizer como que fica a cara do gráfico na vizinhança do 2. Então você teria que colocar assim. Espera aí, pessoal. Gente. Então, se você vai... Espera aí, pessoal. Se você vai tender ao 2 pela direita, primeiro você repara que você não pode colocar o x aqui igual a 2. Isso você representa quando você vai fazer um gráfico com a linha pontilhada. Você quer dizer com a linha pontilhada que essa abscissa aqui não existe no gráfico. Aí você descobriu que quando você tende ao 2 pela direita, que isso aqui vai ficar cada vez mais, vai ser um número maior. Vai tender a mais infinito, né? E aqui no caso, quando o x for 3, você pode reparar aqui que se você colocar o x igual a 3, dá 0, né? Então você tem uma situação mais ou menos assim, ó. Ele vai subir lá, vai para mais infinito lá. E aqui vai ser uma coisa mais ou menos assim. Não sei bem o que vai acontecer para cá, porque eu não analisei o que acontece quando o x tende a mais infinito. Mas certo é que aqui na proximidade do 2, acontece isso aqui. Aí na letra B desse exercício, foi perguntado o que acontece quando você tende a 2 pela esquerda. A análise é bem semelhante, ó. 3 menos x, e aqui x menos 2 ao quadrado. Se você tende a 2, você vai se aproximar de 2 pelo lado esquerdo. Vamos colocar aqui uma linha auxiliar. Aqui está o 2, e o seu x está aqui.
ele vai se aproximar do 2 pela esquerda. Então veja, o seu x, senhores, o seu x, ele é menor do que 2, ó, x é menor do que 2. Ele está do lado esquerdo do 2. Aí, se você olhar para cá, ó, vai ficar então x menos 2 é menor do que 0. Opa, então quer dizer então que esse, aqui é elevado ao cubo, né? Desculpa aqui. Que esse númerozinho daqui de dentro, ó, ele vai ser negativo. Ó, o x menos 2 é negativo. Ele é negativo. Aí você tem um negativo elevado ao cubo. Bom, o negativo elevado ao cubo, o número negativo elevado ao cubo continua negativo ou vira positivo? Negativo. Continua negativo. Então essa é uma das informações importantes que você tem. Quando você eleva ao cubo, fica negativo. Mas só dizer que é negativo, isso não basta. Você precisa também lembrar que na medida que você chega perto do 2, esse que está aqui embaixo, ele vai chegar perto do 0. Só que ele vai para perto do 0 por valores negativos. Nós dizemos, converge a 0 negativamente, ou seja, por valores negativos. E aqui em cima, se você tende ao 2 pela direita ou pela esquerda, isso aqui vai continuar atendendo a 3 menos 2. Vai continuar atendendo a 1. E 1 aqui no caso é um número positivo. Então veja você que eu tenho uma situação aqui onde o numerador tende a mais 1 e o denominador tende a 0 pela esquerda. A 0 pela esquerda. Podemos colocar até um menos 0 assim, né? Entendendo isso aqui como uma notação. Tende a 0 por valores negativos. Você tem que entender que isso aqui é uma notação. Então, uma situação dessa aqui, número fixo dividido por número que tende a 0, o limite é infinito, mais ou menos infinito. E para você decidir se é mais ou menos infinito, é só ver esses dois aqui, né? Então, isso aqui dá menos infinito, ó. Então, isso aqui vai ficar, dá menos infinito. Vamos colocar aqui, isso aqui tende a menos infinito. Então, quer dizer, então, que isso aqui vai tender a menos infinito. Ok? E aqui, então, na vizinhança do 2, à esquerda do 2, na medida que você chega perto do 2, vai para baixo, não é? Você vai ter um negócio mais ou menos assim. Então, na proximidade do 2 é mais ou menos isso aqui. E essa é, inclusive, a letra C do exercício, né? Dizer como que é o gráfico na proximidade do mais 2. Pronto.